Nesse mês de junho a gente tá aí no especial de quadrinho argentino, o vídeo do minicurso e do HQ Tour, ou o que quer que seja o nome, sobre as lojas de quadrinho de Córdoba já tá no ar. E esse mês de junho a gente vai focar principalmente na história do quadrinho cordobês. E faz muito tempo, né, que não sai aí um gibizinho lido. Eu tive aí um problema gripal que me tirou a voz por um mês, praticamente. E por isso não teve vídeos, mas voltamos aqui para falar desse gibi aqui, de um autor cordobês, o Peiró. Vamos falar desse gibi com desenhos muito interessantes, com desenhos muito bons, mas com uma carga textual muito carregada, muito pesada. Mas há um motivo, e esse motivo é por conta do autor ser intérprete de idiomas. Mas vamos chegar lá. Peiró, ou pseudônimo de Manuel Peirotti, é um quadrinista argentino nascido em Córdoba, né? Que fez uma carreira interessante na revista Hortência e em outras revistas argentinas, né? E esse quadrinho aqui, Córdoba Blues, ele é uma junção aí de vários tropos conhecidos no rolê de gangues dos Estados Unidos. A gente vê histórias e mais histórias que se passam na Argentina em locais que não são argentinos, mas a gente não sabe onde é necessariamente. A primeira história acontece em Córdoba, que é pessoas se inspiram em gangsters americanos, né, tipo Al Capone ou coisa do tipo, aquela metralhadora Mauser, se eu não me engano, que tem o cartucho é redondo e põe tá. Tem histórias aqui que os personagens são loucos pra ter essa metralhadora, pra ter força, pra ter status e tudo mais. Dentro dessa pegada gangster, há uma quantidade absurda de sexo, de putaria, de penetração, pau na chota, pau na chota, pau na chota e pau na chota. E é curioso porque o Peiró, ele vem de uma cultura de desenho que lembra um pouco o Carlos Nini em algumas partes aqui, principalmente pela deformidade, coisa do tipo. E ele desenha mulheres muito voluptuosas, os seios são fartos, os quadris são largos pra caramba. É tipo uma... como que eu posso dizer? É tipo uma subversão do estilo do autor do Tom da Finlândia. Só que ao invés de terem homens pirocudos pra caralho e musculosos pra caralho, são mulheres extremamente corpulentas. E os homens, é engraçado que eles não têm a virilidade igual se espera, provavelmente, de um lance gangster e tudo mais. Mostram algumas partes, assim, cenas de pênis, e os pênis são sempre flácidos, não há ereção, não há coisa do tipo. E as mulheres, elas sempre, podemos dizer assim, dominam a situação, seja sexual ou seja de tramóia. Há muitas histórias aqui de traições no que diz respeito, não a traição de relacionamento, mas traição de, tipo, entregar o namorado, o marido, o amante ou coisa tipo a polícia, pra polícia matar, prender, ela conseguir uma grana, pra ela conseguir status, pra ela ter uma independência, podemos dizer assim. Esse gibi, né, o Córdoba Blues, é uma reunião de diversas histórias curtas feitas pelo Peiró, várias delas sendo publicadas até na revista Fierro, por exemplo. Só que esse gibi aqui, eu achei ele muito cansativo, porque não só pela carga textual, há muito texto nas histórias e tudo mais. Só que o Peiró, ele tem um grande conhecimento em francês, em italiano e acredito que em inglês também, porque como eu tinha dito anteriormente, né, no começo do vídeo, ele é um intérprete multilingüe. Então aqui em vários momentos da história, esse é um gibi em espanhol, tá em espanhol, não... Pelo que eu saiba, se não tiverem publicado nenhuma Fierro em que o Peiró tenha participado, não há quadrinhos do Peiró publicado aqui, ou seja, ele é um autor inédito no Brasil. Posso estar enganado, porque eu não acompanho as Fierros que foram publicadas aqui no Brasil, mas caso ele não tenha aparecido, tá aí. Ele é um autor inédito. Ele é um autor que desenha muito bem, o desenho dele é maravilhoso, só que ler nesse sistema de coletânea, nesse sistema de várias histórias juntas, é muito cansativo. Uma coisa é você ler histórias semanalmente ou mensalmente, tudo bem, não cansa tanto. Mas quando você lê de uma vez o encadernado, cara, eu demorei muito tempo a ler isso aqui. Porque o espanhol, ele mistura com coisas em francês e italiano. A gente lida aqui em várias histórias com mafiosos italianos.
Então eles vão usando algumas gírias italianas misturado com o espanhol. É confuso, é uma confusão danada. Algumas histórias são interessantes, tem uma história de comédia aqui de máscara que é interessante. A última página é uma história experimental, assim, com muita aquarela, muita aguada, com o texto em inglês, que é interessante. Mas, assim, no geral, é cansativo justamente por conta da alta carga textual e dessa mistura idiomática, né? O Peiró joga todo o conhecimento linguístico que ele tem aqui com personagens falando gírias em espanhol, mas com sotaque italiano ou sotaque em francês. Várias vezes aparece um Amit, várias vezes aparecem quadros, páginas no caso, em que os caras estão falando um italiano com... como que eu posso dizer? É tipo uma pessoa brasileira falando italiano, né? Então vai aparecendo... a bambina tá não sei o que, pipipi, papapá, o ragazzo, blá blá blá. Essa mistura é o italiano sendo falado por pessoas na Argentina, né? As pessoas falando espanhol, mas com várias palavras em italiano nesse contexto. Há histórias que é ao contrário, é com francês. E com francês é um tanto quanto mais difícil do que o italiano de se entender, né? Mas tirando isso, há uma perfeição assim nos desenhos que são muito interessantes. Os personagens eles são bem caricatos, os personagens eles são bem marcantes. Há momentos que tem tanto detalhe que é até confuso quando ele mistura, por exemplo, com onomatopeias, mas ele faz umas diagramações com quadros angulosos, com quadros na diagonal, que é bem interessante. Bem, é uma experiência interessante. Recomendo, né, para quem tem interesse no quadrinho argentino, para quem tem interesse em máfia, um hard-boiledzinho assim. Mas vá preparado porque... se forem comprar, né, se forem importar ou se publicarem isso aqui no Brasil em algum momento, eu acredito que não, pelo menos não esse, mas alguma outra coisa do Peiró pode sair aqui, talvez pela Editora Figura, ou uma Comic Zone, não sei. Comic Zone tem um problema aí de publicar uns classicão que não é tão classicão assim, sei lá, o Catena, foda-se, sacou? Whatever. Agora na Argentina tá tendo muita publicação do Alcatena, porque estão trazendo as histórias que ele publicou originalmente na Espanha, coisa do tipo, então, né, entende-se o apelo de Alcatena aqui. Mas Peiró é um artista cordobês, há uma certa, não vou dizer esquecimento, mas geralmente quando tem quadrinho, coisa do tipo, é mais a galera de Buenos Aires, é o mercado deles lá, assim como os quadrinhos da Patagônia também não se falam muito, mas tem uma cultura de quadrinho na Patagônia, assim como tem Córdoba, assim como tem, acho que em Rosário também tem uma cultura quadrinística, mas pouco se fala, uma pena. E é isso. Córdoba Blues aqui marcando o nosso gibizinho lido dentro desse especial do quadrinho argentino. Junho vai ser focado em quadrinhos de Córdoba e julho vão ser focados em quadrinhos de Buenos Aires, quadrinhos da Argentina num geral. Assim como julho vai ter um vídeo do Passeio da Historieta, né, que é em Buenos Aires, e também eu vou dizer as regras do primeiro sorteio do canal, valendo um prêmio aí muito bacana, quadrinho também, super interessante, que eu acho que vocês vão gostar. Fiquem atentos aí para as novidades do canal e Córdoba Blues, publicado aí pelo Peiró. Um beijo para vocês e até o próximo Gibizinho Lido.